Sejam bem-vindos ao podcast Ouça o Agro, um podcast do Sistema CNA-Senar. Hoje nós vamos falar sobre a implementação do GovBR no Sistema do Cadastro Ambiental Rural, o SICAR. Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA-Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. E para falar desse tema, estamos aqui com a Giovana Aguiar, que é coordenadora geral de sistemas do CAR no MGI. Seja bem-vinda, Giovana. Obrigada, Amanda. Queria aproveitar e agradecer o convite, a oportunidade da gente passar a informação diretamente para o produtor. Com certeza, é um prazer te ter aqui. Eu queria começar perguntando, o que levou a essa mudança no acesso, qual a importância de implementar o GovBR no acesso ao SICAR e como é que foi todo esse processo? A importância do login único, GovBR, para todos os sistemas do governo é aumentar a segurança desses sistemas e oferecer mais autonomia para o usuário, facilitar a vida do usuário mesmo. Então, a partir do momento que ele tem um login único, como é o nome do login único GovBR, para a maior parte ou para todos os sistemas do governo, isso facilita muito a vida dele, E esse processo começou, o desenvolvimento da ferramenta para integrar o SICAR com o login único, começou em 2023 ainda, no Serviço Florestal Brasileiro, que era o gestor do CAR até aquele momento. E com a vinda do CAR para o MGI em 2024, a solução que o Serviço Florestal já tinha desenvolvido veio também. E aí, durante 2024, a gente passou por uma migração de sistema. E aí, a gente ampliou o login único também para os técnicos que utilizam o SICAR na parte de intranet, E no final de 2024, em dezembro, a gente conseguiu implementar no sistema. Você sabia? O Cadastro Ambiental Rural, criado em 2012 pelo Código Florestal, é uma ferramenta essencial para a regularização ambiental das propriedades rurais no Brasil. Ele reúne informações sobre áreas de preservação permanente, reserva legal e uso do solo, ajudando no monitoramento e na sustentabilidade do agro. Além disso, estar em dia com o CAR é fundamental para acessar créditos e programas ambientais. Produtor, fique atento ao status do seu CAR para garantir que as informações estejam sempre atualizadas. E a vantagem é que o GovBR ele já é usado para várias outras coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, Até os sistemas de trânsito hoje em dia já são implementados, então realmente facilita que o produtor não tenha que ter várias contas em vários ambientes diferentes, Isso é muito bom. Mas para aqueles produtores que ficam preocupados em como que funciona o acesso, qual que é o nível de segurança que você tem que ter no login do GovBR? Não, eu não sei exatamente se é o nível de segurança, mas qual que tem que ser o nível da sua conta no GovBR para acessar o SICAR? Para acessar o SICAR, basta ter o nível mais básico de conta no GovBR, que é a conta bronze. Então, ao entrar no GovBR e fazer uma conta, já é por padrão a conta bronze, e essa conta já permite que o proprietário possuidor ou usuário, no geral, entre no acesso ao SICAR. Uhum. Então é uma preocupação a menos, Basta você garantir esse acesso ao GovBR, que muitos produtores, inclusive, já devem ter essa conta, porque ela já é utilizada para outras atividades, que costumam ser feitas no dia a dia. E o acesso ao SICAR, ele só é feito via login e senha, ou ele também pode ser feito por meio de certificado digital? Se tem alguma outra forma de acesso via GovBR? Antigamente, o acesso ao SICAR era feito pelo CPF e uma senha cadastrada, Agora, ele é feito somente pelo login único, GovBR, mas o login único permite a utilização de certificado digital. Então, para empresas, ou pessoas que têm o certificado digital, o próprio GovBR oferece essa facilidade. E aí, antigamente, até uma coisa interessante de falar, antigamente os proprietários, quando fizeram, por exemplo, o seu primeiro cadastro no CAR, geralmente eles tiveram auxílio de algum técnico que cadastrava o CPF deles, uma senha, e muitas vezes cadastrava o e-mail do próprio técnico, porque às vezes o proprietário não sabia, ou não tinha na hora, tal, ou o técnico queria dar esse auxílio,
E aí, anos depois, o que a gente começou a observar foi que muitos proprietários não sabiam qual era o e-mail de acesso à senha, ao seu cadastro, às vezes não tinham a senha. E para eles recuperarem isso, dava um trabalho, assim, eles tinham que ir num órgão de meio ambiente do estado, solicitar para resetar o e-mail, né? Então agora isso não acontece mais. Se o seu CPF está no CAR, você consegue acessar pelo GovBR, mesmo que você não saiba qual e-mail foi cadastrado antes, entendeu? Ele dá mais segurança, né, no fim das contas, para esse acesso. Você também consegue evitar que outras pessoas tenham acesso às suas informações, né? No fim das contas, o GovBR, a gente percebe um nível de confiabilidade maior do que deixar tudo descentralizado, né? Essa foi uma das avaliações também que o MG fez para essa mudança. Com certeza, e foi algo que a gente levou em conta na hora de desenvolver a solução. Então, o que se observava antes, né? Os proprietários passavam para esses técnicos que os auxiliavam a senha deles. Então, passavam o CPF e a senha deles. A gente já viu o caso de proprietário que não sabia a sua senha, ligava para o técnico, qual que é a minha senha mesmo do cara? E o técnico que sabia, sabe? E então, quando a gente desenvolveu a solução, a gente entendeu que o papel do técnico, o representante técnico, o representante legal, era muito importante. Então, a gente habilitou o sistema para que, quando você cadastrou, você fez o seu cadastro e vinculou um técnico parceiro, um representante técnico, um representante legal ao seu cadastro, esse representante passa a ter acesso pelo login GovBR dele. Então, você não precisa mais passar sua senha para o técnico ver seu CAR. O técnico consegue ver seu CAR com o login dele, se você tiver autorizado, né? Então, esse foi um dos processos bem importantes nesse desenvolvimento. E caso a pessoa não tenha vinculado um representante técnico, mas precise fazer isso, né? A própria pessoa pode fazer isso pela central do proprietário possuidor. Ou, caso ela não tenha acesso ou tenha dificuldades, ela pode recorrer aos órgãos de meio ambiente estaduais para darem esse suporte. Sim. E essa questão do técnico é muito importante, né? E garante que tenha, mais uma vez, uma confiabilidade no processo, uma transparência em quais são as atividades que esse representante pode fazer, né? Esse outro técnico. Quando você dá esse tipo de acesso ao técnico para ele ver o acesso às informações do CAR, existem limitações do que ele consegue ver ou ele fica com o mesmo acesso do produtor, assim, a essa parte específica do SICAR? Não, ele fica com o mesmo acesso do produtor. Tudo que ele faz no sistema é registrado pelo sistema, né? Então, também é isso que você falou, é mais uma camada de segurança, porque se antes ele entrava como se fosse o produtor, hoje ele entra como se fosse ele mesmo. Então, a gente consegue ter uma rastreabilidade melhor do que está acontecendo. Sim, e fica registrado, né? Caso aconteça alguma coisa que o produtor não esteja ciente ou alguma coisa desse tipo, mais uma camada de, né, cautela que se tem dentro do CAR, que é tão importante, né? E vocês têm a expectativa de que esse acesso facilite também a resolução de problemas ligados especificamente ao CAR? Ou ele vem mais como essa forma de inovação ao acesso aos dados, né? Se existe alguma expectativa em relação ao que a gente tem de avaliação do CAR, os entraves que a gente tem tido? Acredito que sim. Provavelmente um dos gargalos, assim, né, que a gente fala do CAR é acessar o produtor, né? Fazer a notificação chegar ao produtor. Então, trazendo o produtor mais para perto do seu próprio cadastro, né, dando para ele essa ferramenta de acesso direto ao seu próprio cadastro, a gente acredita que isso possa facilitar bastante o acesso dele e a visualização dessas notificações, né, que os órgãos de meio ambiente enviam. Sim, é uma forma também de uma forma ou de outra, por meio do GovBR, você consegue ter o próprio governo consegue acessar melhor qual é o tipo de notificação que chega, né? Mesmo que sejam pelos órgãos estaduais, quando você consegue centralizar esse acesso no GovBR, essas informações têm que ser registradas de uma forma ou de outra, né? Então, você acaba digitalizando os dados também. Uma coisa importante a deixar claro, né, é que hoje nós temos dos 27 unidades da federação, nós temos 17 usando o SICAR federal e 10 usam seus próprios sistemas.
Então, esse login único foi implantado no SICAR nacional, né? Esses 10 estados que utilizam seus próprios sistemas podem ou não utilizar o GovBR, eu não sei exatamente sobre cada um, mas então, assim, talvez tenham estados que não utilizem, proprietários sempre podem consultar os órgãos de meio ambiente estaduais para tirar qualquer dúvida nesse sentido. E quando caso os produtores encontrem algum problema em acessar o GovBR, eles recorrem a quem? Assim, provavelmente não vai ser o Ministério da Gestão que vai lidar com casos individuais. Como você comentou, às vezes o produtor não sabe o login, não sabe senha, não sabe se tem GovBR. Quais são as pessoas que conseguem ajudar? Então, eu diria que tem dois lugares onde o produtor pode ter dificuldade, né? Um é no próprio GovBR, fazer a conta, não estou conseguindo fazer minha autenticação, alguma coisa assim. Para isso, o site do GovBR tem alguns canais de ajuda, né, de auxílio para tirar dúvidas. E também a pessoa pode conseguir perfeitamente acessar o GovBR, mas ela está tendo uma dificuldade no SICAR, né? Então, nesses casos de dificuldade no SICAR, ela deve procurar sempre o órgão estadual de meio ambiente responsável. Às vezes não é de meio ambiente, tem estados que é de agricultura, mas, enfim, o órgão estadual responsável pela gestão do CAR. E aí, mesmo que ele chegue lá e não tenha certeza de que problema que é, o órgão vai conseguir orientar melhor. Porque a gente está sempre em contato com os órgãos estaduais, passando capacitação, passando tutoriais para que eles consigam ajudar da melhor forma. Eles são a ponta, né? Quem está em contato. E o próprio site do GovBR também, nessas questões de login, ele já é bastante explicativo, né? Em quais são as possibilidades de login, ele consegue identificar se tem algum login acessado atrelado ao e-mail. Se eu não me engano, também tem como fazer a identificação por meio do CPF, né? No GovBR e não somente por e-mail. Não sei dizer em detalhe, assim, mas acredito que sim. Mas não sei de alguma forma você tem que vincular. Você sempre tem que vincular um CPF, né? Isso Uhum. sim. Quando você vai fazer o login no GovBR, é o seu CPF e a senha, né? Agora, às vezes, você precisa do e-mail para receber uma senha perdida, ou você pode usar por SMS também, se eu não me engano. Receber as notificações, tudo isso é feito por e-mail ou por celular e tudo mais, mas você consegue garantir que é você mesmo usando aquele e-mail, usando, né, tendo todas aquelas informações registradas, né? E tem mais alguma coisa que você gostaria de adicionar em relação a essa novidade no acesso, em como que os produtores rurais conseguem mais informações sobre isso? E se tem algum outro ponto que você acha que é válido para a gente destacar? Bem, no site do CAR, a gente colocou uma lista de perguntas mais frequentes, que eu acho que cobre bastante casos específicos, né, que a gente vê acontecendo. Então, a gente conversou bastante com os órgãos estaduais de meio ambiente para entender casos comuns que eles tinham e colocou lá no site. Então, esse é um canal, né? Os próprios órgãos estaduais gestores do CAR são uma fonte de informação, né? Para os técnicos que prestam esse serviço, né? É importante que eles vinculem os cadastros que eles tomam conta aos CPFs deles, né? Então, assim, junto com o proprietário, fazer essa vinculação para que depois ele possa prestar o serviço da melhor forma. E acho que é isso, basicamente. Nós temos diversos canais ali, né, no próprio GovBR também para auxiliar. E eu acho que a mensagem que é mais importante passar é que o login único veio para auxiliar e para trazer os produtores mais para perto do seu cadastro, para dar para eles a autonomia de controlar o seu cadastro, de ver o que tem lá, entrar na sua central do proprietário, né? E quanto mais eles tiverem essa intimidade ali com o seu próprio cadastro, ao acessar a central do proprietário, ver as notificações, né? Melhor o processo vai andar. Com certeza, e como você falou, dá mais autonomia, saber quais são os problemas que têm que ser resolvidos, ou se a própria situação está regular, né, de uma forma ou de outra. E
já está valendo, o SICAR agora só é acessado pelo GovBR, não existe mais aquela forma de acesso antigo. Não existe mais. Desde dezembro, só o GovBR. Foi uma decisão mais técnica até do que qualquer outra coisa. Mas a gente considera que já é um sucesso, sabe, Amanda? A gente fez essa migração em dezembro. Então, lógico, ali nas primeiras semanas teve um ajuste, né, para as pessoas entenderem o que estava acontecendo e se acostumarem, mas a gente já não tá mais tendo problema, sabe? Então, a gente escuta das pessoas um feedback muito positivo. Com certeza, e a gente fica muito feliz de divulgar essa informação, essa nova forma de acesso. A gente espera que os produtores rurais realmente tenham mais autonomia, que seja um processo mais seguro. E eu queria agradecer a sua participação. Obrigada por ter vindo conversar com a gente aqui hoje. Eu queria parabenizar também pela iniciativa, né? Eu acho que levar informação de qualidade é sempre muito importante e a CNA está fazendo isso muito bem com o podcast. Muito obrigada. Obrigada. E para você que nos escutou até agora, acesse nossos outros episódios no YouTube ou no Spotify do Ouço Agro. Muito obrigada pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site do CAR e também confira nossos outros materiais que estarão listados aqui na descrição. Até a próxima! Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA Senar.